Oi, professora Edith. Começando uns minutinhos antes aqui para esquenta dessa live especial com a professora Edith Zata de Gestão de Pessoas. Esperando a galera chegar aí para convidar ela para ela entrar aí no nosso bate-papo do SST com o aprendiz. Vou mandar uns aviãozinhos aqui pro pessoal. Enquanto o pessoal chega. Vamos lá, vamos conectar agora com a professora Edith. Oi, professora. Olá, tá me ouvindo? Estou te ouvindo e estou te vendo. Que bom, que bom. Certo hoje, graças a Deus. Quer dizer que hoje deu certo, então, a conexão? Hoje deu certo a conexão. Graças a Deus. E o pessoal está chegando aí. A gente quer dar as boas noites a todos. Lembra de colocar o dedinho aí no like, Instagram avisar que nós estamos conectados. E pode mandar aviãozinho aí para a galera também. Esperar só um pouquinho o pessoal chegar aí, prof. E a senhora pode se apresentar caso alguém ainda não lhe conheça, né? Ai, ai. Para uma pessoa VIP é conhecida. Hoje. Ah, tá bom. Hoje eu tomei mais cedo o chá e é bom um cafezinho. É. Pessoal que está chegando aí, normalmente a gente faz a live nas quartas-feiras. A professora Edith foi a nossa convidada junto com a Sheila na última quarta aí, mas devido a alguns probleminhas tecnológicos do Instagram, a gente não conseguiu conectar. Então aí eu convidei a mestre Edith Zata a participar com nós aí num dia especial que ela pudesse ficar bom para ela, para a gente poder debater um pouquinho sobre o Líder 360 Graus e sobre o trabalho incrível aí que a professora Edith faz da questão da gestão de pessoas, que faz parte aí da nossa área da segurança e saúde do trabalho também. E o mais que ela quiser trazer que seja relevante para ela sobre gestão de pessoas, né? Também é interessante para nós ter uma visão diferenciada aí, né, sobre essa questão. Esperar mais 2 minutinhos, professora Elias, que pode começar a sua apresentação aí. Enquanto isso, a senhora vai degustando o seu café.
Sabe uma coisa que eu achei engraçada aqui, professora, na cidade? Qual? Ou cidadezinha para ter subida, né? Gosta de ter subida. Pisca, dobra a esquina, dá de cara com uma subida. Isso é para fazer exercício, não precisa ir muito É, longe. tô vendo. Tô vendo. Tô aproveitando as caminhadas, conhecendo a cidade, né? Lá em Santa Maria tinha umas subidas, mas não tanto como aqui, né? É, e realmente, aqui tem bastante mesmo. É, caminhando um pouquinho na cidade eu já tô conseguindo ver. Olá a todos os nossos amigos aí que estão conectando, né? Ou através do meu canal aí, ou do canal da professora Edith, né? Coloca aí o dedinho no coração, o Instagram avisar que nós estamos aí online nesse bate-papo especial de segunda-feira. E se quiser compartilhar com os amigos aí, pode mandar o aviãozinho também. Se alguém tiver alguma pergunta aí ou algum comentário que seja interessante aí para nossa mestra da gestão das pessoas, aproveita e tira a dúvida aí, ó. Porque o tempo dessa mulher aí vale ouro. Não é todo dia que tu tem uma consultoria grátis aí, VIP, pelo Instagram, hein? A palavra é sua, mestre Edith. Muito bem. Em primeiro lugar, Ayrton, eu quero reforçar meu muito obrigada aí pelo convite de bater esse papo hoje contigo e com a tua audiência também, e com a minha, que acredito que parte deva ser tua, parte minha também, né? Eu fiquei muito feliz de conversar contigo, enfim, sobre esse assunto, porque, na verdade, até a gente já conversou numa outra oportunidade que tivemos de estar juntos, eu nunca vi a área de gestão de pessoas tão próxima da área da segurança como a gente está vendo nesses últimos tempos. A sensação que se tinha no passado era que pareciam que eram dois setores que não tinham nada a ver um com o outro. E eu nunca vi um momento assim tão importante quanto esse que estamos vivendo nesses últimos tempos, aonde as áreas se aproximaram muito e as expertises tiveram que trabalhar juntas. Né? Então, muito bacana estar falando desse tema gestão de pessoas com vocês assim, que são da área da segurança. Né? Então, fiquei muito feliz com o convite, queria agradecer imensamente por poder estar aqui conversando sobre esse assunto. Eu não preparei nenhum material, tá? Estou bem aqui num bate-papo. Então, você fica aí controlando as perguntas e os assuntos, enfim, que eu vou Uhum. tendo aqui. E como é um bate-papo, não significa dizer que o que eu vou falar é verdade, mas é a minha opinião sobre o assunto. Né? E como que eu tenho percebido assim a área de gestão de pessoas e com relação à segurança do trabalho, né? Eu trabalho já com gestão de pessoas não gosto muito de falar porque revela um pouco a minha idade, né? Há quase 30 anos e tive a felicidade de permear por empresas grandes, multinacionais, empresas pequenas, familiares, enfim, já tenho aí uma boa caminhada na área de gestão de pessoas. E aquilo que eu falei que eu nunca tinha visto a conexão tão grande como está tendo nesse momento, assim, da área de gestão de pessoas com a área de segurança, veio também em função dos movimentos que aconteceram nos últimos tempos, que fez com que a gente trabalhasse mais juntos e olhando melhor para essas áreas multidisciplinar, né? A questão do advento do e-social foi um dos movimentos que ocorreu, né? E agora, por último, aí o PGR e o GRO, que, na minha opinião, fez uma mudança bastante significativa em termos de gestão. Não mudou, digamos assim, muito do que já se fazia, mas mudou muito no olhar que se tem para esses programas. Então, fez com que a gente trabalhasse mais próximo, mais juntos, e olhando de uma forma mais gerencial para a própria área de segurança do trabalho. Por exemplo, hoje, quando você vai fazer um plano de carreira, você olha também para a área de segurança. Né? O mapeamento dos riscos, os setores, que eram coisas que há tempos atrás a gente não tinha muito esse olhar.
Agora, recentemente, eu participei do desenvolvimento de um plano de carreira, onde a gente primeiro ajustou a parte da segurança, né? Em termos de classificação de áreas, setores, enfim, uma série de coisas que há tempos atrás não se olhava. Então, para mim, é muito oportuno estar debatendo esse assunto juntamente com a área de segurança, né? Do trabalho, enfim. Então, eu vejo que ocorreu esse movimento muito grande nesses últimos tempos. E eu acho isso muito positivo, né? Porque são áreas hoje muito interligadas e o advento do Covid também fez movimentos importantes. Porque hoje a gente teve que se reinventar praticamente em termos de gestão de É pessoas. isso. Oi? Bem isso que a senhora falou. A primeira mudança foi esse network que se criou via mídias sociais, né? Eu conheci vários profissionais que talvez no primeiro momento não teria oportunidade de conhecer, mas que através do Instagram a gente acabou conhecendo, se relacionando e fazendo um círculo de amizade aí, de trabalho e pessoal, né? E só não lhe cortando, mas aproveitando o ensejo aqui, ó, a pergunta do nosso amigo Jefferson Victorino, oficial, né? Como quebrar barreira entre líderes e colaboradores que não se relacionam e acabam criando situações de riscos psicossociais. O que a senhora pode nos falar a respeito disso? Você tem como ler a pergunta novamente? Como quebrar a barreira das pessoas que não se relacionam dentro do ambiente de trabalho e acaba criando riscos psicossociais? Sociais. Na verdade, você trabalhar o comportamento humano, você não trabalha com uma única técnica. Não é você dizer assim, você faz assim, você vai resolver esse problema. A gestão de pessoas na verdade, ela é um complexo de coisas que precisam ser feitas. Não é simplesmente você dizer assim, ó, você vai fazer isso aqui, você vai resolver. Mas tem uma dica que eu sou muito favorável, é a questão de trabalhar o feedback, a conversa, né? Muitas empresas têm a técnica, têm ferramentas, têm instrumentos que ajudam e facilitam esse processo. Mas nem todo mundo tem. Mas a conversa é uma ferramenta que está a acesso de todos. E uma conversa séria, franca, resolve muita coisa, né? E ajuda também todo esse contexto que foi colocado na pergunta. Então, eu diria assim, ó, não existe uma receita única que possa resolver toda essa complexidade que é a questão das relações humanas. Mas uma prática que está ao acesso de todos, que não exige muita formação, exige sim jeito, exige sim vontade e exige investimento. Na minha opinião, é a conversa, é o feedback, tá? Concordo com a senhora. Está ao acesso de todo mundo, né? Que pode ser aplicado e que dá excelentes resultados. E ele também colocou um comentário bem interessante, ó. Idade mais sabedoria é muito ouro, conhecimento que devemos distribuir. Né? Então, a questão da idade cronológica não quer, né, dizer muita coisa. O que importa é justamente o legado que a senhora nos ensina, né? Que eu sempre falo para todas as pessoas quando eu tenho a oportunidade, né? Que a professora Edith, ela me, digamos assim, abriu os olhos para um conceito que eu mudei o conceito. Não é que eu sou chato ou que eu sou teimoso, mas eu sou uma pessoa que tenho alguns conceitos, algumas ideias firmadas, alguns valores firmados, como qualquer ser humano na vida, e pela questão do meu temperamento, eu acabo defendendo o meu ponto de vista, né? Mas a professora Edith, ela me corrigiu uma certa época da vida. Eu só
queria fazer parte de 50%, 50% da solução. E os outros 50% eu acabava deixando no limbo. Então ela me disse, você, Ayrton, faz parte dos 50% da solução e 50% da problemática. Então nós temos que reunir pessoas pensantes, que nem diz Einstein, né? Que quanto mais cérebros estivermos ao nosso redor, mais rápido chegamos à solução da situação, né? Então eu sempre digo isso. Mas que bom que conseguiu ajudar os 50-50, então. Sim, sim, sempre, 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 né? Legal. E professora Edith, me diz assim, ó, para o pessoal que talvez ainda não lhe conheça, qual que é a cidade que a senhora está, qual o tipo de trabalho, além da gestão de pessoas, que eu sei que a senhora faz outros tipos de trabalhos, né, que a senhora presta aí a consultoria, que a senhora pode estar compartilhando aí com o pessoal da área, que de repente, daqui a pouco, eles tenham interesse em conversar com a senhora aí, de uma forma mais privada depois. Bem, hoje eu estou sediada na cidade de Passo Fundo, mas agora com o advento da internet a gente está no mundo, né? Então, eu atuo ainda uma boa parte do meu tempo no trabalho presencial, por causa que eu, como trabalho com as pessoas, eu, assim, e pela minha idade, né, que eu aprendi, convivi minha vida toda trabalhando dessa forma, eu ainda gosto bastante também do presencial, né? Então, eu ainda tenho uma atuação grande nas consultorias presenciais, nas empresas, mas também trabalho de forma online. Tenho um curso sobre gestão de pessoas também disponível no meu site, que também é uma forma de estar no mundo tecnológico, né? Então, hoje eu atuo aqui. E eu fui educada e treinada dentro da Ambev. E dentro da Ambev eu trabalhava na área de gente e gestão. Então, eu trabalhei muitos anos com a gestão pela qualidade também. Então, o meu segundo namorado é a gestão pela qualidade. Então, desde a parte de ajudar a dar um suporte na área do planejamento estratégico, não necessariamente no planejamento em si, mas na execução e na implementação dele, que a gente sabe que é uma das partes talvez mais complexas do planejamento, é fazer as coisas irem na prática, né? Então, a gente tem atuado bastante nesse sentido de ajudar a implementação dos projetos, das ações, que depende da questão de uma questão educacional, né? Então, tenho também atuado nessa área também da gestão pela qualidade, né? Que é uma das coisas que eu trabalhei também por bastante tempo. Então, tenho feito também trabalhos nesse sentido. E Pois aí, é, antes de... de gestão de pessoas, a gente trabalha com todos os subsistemas, né? Eu só não faço recrutamento e seleção, porque em função da minha agenda, né? Mas todos os subprodutos ali, desde implementação de carreira, treinamento e desenvolvimento, implementação das práticas de gestão de pessoas, enfim, toda essa parte dos subsistemas de gestão de pessoas. É um trabalho bem amplo, como diz o gaúcho, né? Então, assim, ó, só para aproveitar o link antes de passar a próxima pergunta do nosso amigo Jefferson aí, até fazer o link para ele ali, a questão de líderes e liderados. A gente trabalha aqui com a questão da liderança 360 graus, né? Então, o que acontece, Jefferson? Eu estou aqui, nós, profissionais da área de segurança e trabalho, estamos aqui no nível intermediário de liderança, né, organizacional. Então, se esse liderado que está abaixo, ele não consegue se relacionar com quem está acima, a gente pode fazer a ponte entre eles. E, ao mesmo tempo que a gente faz a ponte entre eles, o que acontece? A gente influencia de forma positiva quem está abaixo, quem está no mesmo nível de hierarquia, e também podemos fazer uma liderança para o nível superior, de quem toma as decisões, quem está na parte gerencial da coisa, né?
E aí, já entrando na próxima pergunta do Jefferson, vou instigar aqui o pessoal que está nos vendo aí nessa live, que faça que nem ele, coloque ali o seu comentário, faça a sua pergunta, né? E aproveite esse tempo precioso que nós vamos ter com a professora Edith, tá? Tem alguém querendo participar da live? Daqui a pouco, se a gente puder, a gente vai deixar essa pessoa também indica, é o nosso convidado de surpresa, né, professora Edith? A gente sempre, normalmente nas quartas-feiras, a gente tem aqueles nossos 2 convidados fixos e conforme o pessoal vai interagindo com nós aqui, a gente abre espaço para eles entrar na roda também, né? Então, a próxima pergunta do Jefferson é a seguinte, ó. Qual a sua perspectiva, e eu acho que vai encaixar bem no que a senhora falou ali da parte de qualidade, que a senhora estava falando anteriormente, o seu segundo namorado, né? Das pessoas que resistem a trabalhar com os processos definidos. Isso é uma pergunta bem interessante. Inclusive, tem algumas empresas, porque o processo de padronização, de você definir como se faz determinada tarefa, ele está implementado há muito tempo no Brasil, até com o advento da gestão pela qualidade. E existe até certas oposições com relação a padronizar os processos. Que, segundo alguns, defendem que na medida que você padroniza, você define um jeito de fazer as coisas, você inibe a criatividade das pessoas. Que hoje as pessoas precisam ser criativas, rápidas enfim, precisam ter mais agilidade nas coisas. Eu acredito que não dá para ir nem no 8 e nem no 80. Eu defendo que algumas coisas ainda precisam ser padronizadas e que você precisa deixar aberto também a possibilidade da cocriação, possibilidade da inovação, enfim, de uma série de coisas aí. Então, eu ainda defendo que uma parte das rotinas, elas precisam ser padronizadas, tá? E você precisa também deixar aberto a possibilidade da inovação de fazer as coisas. Sempre nós vamos encontrar alguém que resiste a isso, né? Mas é uma pequena parte das pessoas, né? Então, não adianta nós acharmos que nós vamos tratar todo mundo igual e vamos resolver as coisas. Cada tipo de pessoa, eu tenho que ter uma forma de lidar com ela. Vai ter pessoas que eu vou ter que acompanhar mais de perto, vai ter pessoas que eu vou ter que apenas passar as instruções, né? Então, eu sou uma pessoa que defende que alguns processos ainda necessitam ser padronizados, tá? Parte deles não necessariamente, tá? Mas defendo ainda que algumas coisas devem ser, e nós, através da educação, através do treinamento, a gente faz com que as pessoas desenvolvam as tarefas daquela forma. Até um exemplo bem prático disso, eu participei do trabalho numa empresa que fazia bolos, tortas, não eram personalizadas, tortas, assim. E essa empresa, ela teve um sucesso assim, muito grande desde o primeiro ano. Praticamente um ano de empresa, ela pagou todo o investimento que ela tinha realizado. E eles tiveram muito sucesso no negócio. E aí eles acharam que a coisa estava andando bem, que eles podiam terceirizar o serviço para uma outra pessoa, não havia necessidade de criar receitas, achavam que a pessoa poderia ter a liberdade para criar o que ela quisesse. Resumo da história, foi um fracasso, porque o bolo começou a perder a qualidade, queimava o bolo, ficava do jeito que a pessoa entendia e amanhecia. Então, o que aconteceu? O entendimento que a padronização ali não era necessário, não funcionou. Então, é claro que deveria ter a receita daquele bolo, porque era a receita da casa. E é claro, deixar a criatividade para a pessoa enfeitar o bolo da maneira que ela ia achar melhor, criar cores diferentes, formatos diferentes, mas a essência do bolo deveria estar padronizada. Porque senão o bolo sai de qualquer jeito.
Então, eu acredito que na parte da padronização seja isso, sabe? Eu ainda defendo que algumas coisas devam ser padronizadas e também deve-se deixar essa liberdade para se criar e co-criar as atividades, né? E hoje nós temos também a tecnologia que nos ajuda nesse sentido. Hoje você consegue reter o conhecimento e as formas de fazer por outros meios que nós não tínhamos há tempos atrás. Por exemplo, o uso de vídeos, tutoriais, né? E até tu colocaste, Ayrton, bem ali a questão dessa troca, né, interativa que hoje a gente tem com a internet, conversar com outras pessoas, né? Então, existem recursos maiores hoje para fazer com que o conhecimento fique retido. Porque quando você padroniza, nada mais é do que você reter aquele conhecimento e fazer com que as coisas saiam daquela forma. Então, eu vejo dessa forma, que não dá para ir nem do 8 e nem no 80, em se tratando de padronização, de formalização dos processos, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas esse é o meu ponto de vista nesse sentido. Creio que sim. Daqui a pouco ele se pronuncia ali. Então, só para aproveitar esse gancho aí da professora Edith, eu quero aproveitar e dizer o seguinte, ó, que dentro ali do líder 360 graus, né, tem duas coisas. Tem o Maxwell fala, né, que é o autor do livro aqui, que é a base do trabalho que eu estou desenvolvendo esse ano. Ele fala que a pessoa tem que estar no local certo, pelo motivo certo, para fazer a coisa da melhor forma possível. Então não adianta eu ter a pessoa certa no lugar errado. Ela vai produzir? Vai, mas ela não vai produzir, né, daquela forma brilhante, como eu iria produzir se eu fosse a pessoa certa no lugar certo, pelo motivo certo. Eu vou ter a maior facilidade e o melhor resultado. Agora imagina pegar a pessoa errada no lugar errado pelo motivo errado. Além de gerar frustração para aquela pessoa, o negócio, como diz o gaúcho, começou errado, vai terminar pior ainda, né? E aí também, dentro do projeto Agente Multiplicador, que é o que eu estava desenvolvendo ano passado, eu trabalho com uma mentalidade do Roberto Justo, que a senhora deve conhecer muito, né? Sim. Que é um dos caras aí top em empreendedorismo, né? Que é o seu chão aí, que é o seu, digamos assim, caminho que a senhora segue, né? Ele fala que tem, como a senhora falou, cada pessoa aprende de uma forma diferente, então são pessoas e pessoas. Ele fala que num grupo de trabalho, não importa que grupo seja esse, né? Vai ter a regra dos 60, 20, 20, 10. 60% vão fazer a obrigação, o básico. Esses caras precisam da receita do bolo, senão o negócio já está meio ruim pro lado deles. Vai ter 20% que tu pode fazer algo e precisar dessa pessoa, ela tá disposta a fazer algo a mais daquilo que ela foi contratada. Porém, tu ainda tem que chegar nela e dizer assim, ó, o Ayrton, me dá uma mãozinha aqui, tá meio apertado ali a produção, eu preciso, né? Já aceito o teu convite aí, Natália. Eu preciso ir de uma forcinha para chegar ali no final do dia e entregar tudo ali, né? E, infelizmente, vai ter 20% que a gente vai ter que empurrar e tem que puxar eles para o nosso lado. Senão, nem a obrigação deles eles vão fazer. E aí tem 10% que são aqueles caras excepcionais, aquelas pessoas excepcionais, né? Que, na verdade, eles vão dar uma olhadinha na receita do bolo, mas já sabe o que eles têm que fazer. E aí tu só entrega para eles e pode entregar que eles vão fazer bem feito. Esses caras, essas pessoas daí tu pode deixar, como a senhora falou, né, um percentual ali para criatividade. Tu sabe que eles vão seguir a tua ideia básica aquela, né? E vão desenvolver da melhor forma possível. A senhora acha que já dá para liberar o convidado surpresa aí ou não? Alguém para interagir com nós? De minha parte, a live está contigo aí. Pode ficar bem à Então vontade. vamos ver se a Natália entra aí, se a gente consegue conectar ela junto. Olá. Ixi,
Natália? Natália está escondida aí. Pois é, eu acho que ela mandou errado o convite, então, de certo. Mas ela tá também, o sinal tá meio ruim da internet. Se foi por engano, pode desconectar, que daí a gente deixa aberto aí para outra pessoa que quer participar com nós. Se quiser participar com nós aí, a oportunidade é sua. Ah, ela tá com vergonha, tá? Tá bom, então. Então vou ver se eu tiro ela Tá, aqui e daí fica para uma tá outra bom. oportunidade. Deixa eu ver aqui Sim, uma coisa. ela gosta muito dos, dos seminários de vocês aí, mas tá com vergonha. Vou Ela tentar vai ter que desconectar sair. aqui. Eu não consigo tirar ela. Pede para ela sair, por favor. Ah, bom, tirei. Sai da live e entra de novo, Natália, por favor. Daí tu sai daí. Eu não consigo te remover. Mas só complementando aí do que você estava falando dos grupos, né, de pessoas, Fale, professor. eu lembrei de uma frase que eu ouvi numa palestra, que se você tem um grupo de inovação e você tem Uhum. que ser mais do que duas pizzas, tem alguma coisa de errado. Ele falou mais ou menos isso. Dizer que não são todas as pessoas, né, que se encaixam num grupo criativo, inovativo, né? Então, lembrei É. agora dessa frase, né? Cuidado se você está num grupo de inovação e você tem que servir mais do que duas pizzas. Eu, por exemplo, por temperamento, sou mais uma pessoa do operacional, né? Do cara que realiza. Eu até penso, mas essa parte criativa eu tenho que trabalhar um pouco mais. Eu tenho que fazer o tico e teco trabalhar um pouco mais aí para poder chegar perto. Agora, tem o cara que pensa e tem o cara que faz. Eu deixo. Tem um amigo meu aqui, o César, que só teve a oportunidade de conhecer. Ele é o cara que pensa. Ele tem um pensamento 10 vezes mais rápido que o meu, a visão 10 vezes melhor que a minha, né? Mas às vezes a gente se olha, eu penso e falo uma coisa para ele, ou ele olha para mim e fala outra coisa e a gente já se conecta e tá, beleza, deixa que eu vou lá e faço. Mas aí é que está a grande essência, né? São necessárias os dois tipos Aham, de personalidade. É o que eu costumo dizer, assim, todas as empresas, elas desejam e almejam ter talentos, ter pessoas, né? Todo mundo, isso é um desejo de todos, mas também ter muitos talentos se torna um caos, porque ah, precisa de sim. quem executa as atividades, né? Aquela velha história lá, quem precisa quem toque, precisa quem carregue, precisa quem assiste, né? Então, Uhum, também são necessárias ter, eu acho que é uma complementaridade uma coisa da outra. E quando com você fala certeza, concordo. pessoa certa no lugar certo, é exatamente isso. É eu ter habilidades para fazer aquelas determinadas tarefas e estar fazendo aquilo. De fato, não existe num perfil que seja o ideal é esse para aquela tipo de atividade. Por exemplo, hoje existem muitas avaliações, muitos testes que avaliam o perfil da pessoa, tipo de personalidade e tal. Mas não existe um perfil que funcione para todos. Por exemplo, eu posso ter um perfil para vendas. Ok, eu tenho um perfil para vendas, mas dependendo da venda, eu preciso ter um determinado tipo de comportamento. Dependendo da venda, eu preciso ter outro. Por exemplo, isso modifica muito até do tipo de produto que eu vendo. Se eu faço uma venda mais técnica, onde exige muito detalhe, eu preciso ter um tipo de perfil. Se eu vendo um outro tipo de produto, então eu acho que a complementariedade é exatamente o que faz as coisas funcionarem. Porque se tiver todo mundo com o mesmo, todo mundo só pensando, não vai ter quem execute, né? Então Sim, tem exatamente. coisas Mas aí, ter os dois mas tipos. aí cabe digamos assim, o líder de gestão de pessoas saber identificar
que tipo de pessoa eu tenho e qual que é o, né? É que nem assim, ó, eu uso também um vídeo do trabalho em equipe dos animais. Então, já Ah, com certeza conhece, né? Que sim. tem os pinguins, tem as Doze. formigas e Aham. tem caranguejo, né? E aí eu digo pro pessoal, presta atenção nesses três tipos de animais e qual que te chama mais atenção. Aí todo mundo fala, trabalha em equipe, tem o líder lá, tem coisa. Aham, concordo, vocês estão certos comigo. Mas tem um bichinho que deveria ter chamado a atenção, se não chamou, que é a formiga. Ah, mas tem uma formiga. Não, mano, não é tem uma formiga. Tinha um pinguim que também dizia as coisas e tinha um caranguejo que também dizia as coisas. Mas diferente dos outros, a formiga ficava assim, ó, gesticulando. Ou seja, né? Se eu não digo o porquê das coisas para o colaborador e provavelmente ele não entende, ou eu não sei se foi a senhora que me falou uma vez, ou foi se um outro professor meu me falou, né? Que a comunicação eu sou responsável pelo que eu digo, mas pelo que a pessoa também entende, não só apenas pelo que eu digo. E se eu falo para a pessoa e a pessoa balança a cabeça, ou balança a cabeça e só balança a cabeça e não fala mais nada, é que nem nas minhas aulas, eu me preocupo, porque 90% não está entendendo nada que eu estou falando, 5% está entendendo errado e só 5% está entendendo certo. Então, se eu não explicar o porquê das coisas, provavelmente o cara vai chegar no lugar errado ou vai fazer a coisa errada. Ah, porque eu entendi isso aqui que o Ayrton falou. Tá, mas só um pouquinho. Será que é realmente isso que o Ayrton queria falar? Né? Então, a gente tem que ter como gestor, né, como líder, e aí a gente sempre fala, tem tipos de liderança, mas a liderança ela não quer dizer que ela é só uma liderança posicional, né? E que a gente tem que influenciar as pessoas de forma positiva para que todo o ambiente ele possa fluir de uma forma melhor. A gente tem que perceber quando a pessoa precisa daquele toquezinho, ó, vem cá, me explica o que tu está fazendo, né? Por que tu está fazendo assim? Ah, mas foi assim mesmo que te ensinaram? Né? Porque quando a gente faz um curso, a gente aprende, está habilitado, está qualificado, está capacitado a trabalhar. Mas depois, lá na hora do dia a dia, acaba surgindo dúvidas. E aí tu precisa de uma pessoa para fazer o meio de campo, para fazer o cérebro de novo pegar no tranco, né? Mas é assim mesmo, né? Ou quem sabe é de uma forma um pouquinho diferente. É que assim, ó, eu costumo dizer, e sempre que eu me refiro a uma empresa, eu trago esse exemplo que para mim reflete muito o que é o dia a dia. Uma empresa, ela é muito similar a uma montanha, tá? No topo dela, você tem um empreendedor, que é aquele cara que tem a visão do negócio melhor do que ninguém. Ele consegue ter a visão 360 graus de tudo que está acontecendo ao redor dele, de projetos futuros, enfim, do que é possível aquilo acontecer, né? Então, ele tem essa visão. Por que ele tem essa visão? Não vamos discutir aqui, tá? Mas ele tem essa visão maior do que as outras pessoas. Vamos falar em termos de negócio, tá? Abaixo dele, ou não necessariamente às vezes tem essa pessoa, é a liderança intermediária, vamos dizer assim. Que é a pessoa que consegue enxergar mais do que as outras pessoas, mas nem tanto quanto o dono. E aí ele está mais acima ou mais abaixo da montanha, de acordo com o nível de maturidade dele. Mas geralmente é assim que acontece. E depois abaixo estão o restante das pessoas, uns mais para cima, outros mais para baixo, né? Então, o que acontece? Se o líder que está ali, que tem aquela visão diferenciada, ele tem a capacidade de enxergar as coisas maior, e é para isso que precisa dele, né? Aí vem aquela pergunta, tá? Mas por que todo mundo não sobe lá na montanha? Não sobe porque nem todo mundo está disposto a fazer o esforço que precisa fazer.
Por isso que eu disse, precisa quem suba a montanha e precisa quem fica aqui embaixo na montanha também. Né? Então, geralmente, o líder é aquele que tem uma visão diferenciada, seja ele lá no papel de dono do negócio, porque nós temos muitos negócios que não existe liderança intermediária. É o próprio proprietário que contrata, demite, faz negócio, vende, paga a conta, né? E o negócio anda. Mas, assim, geralmente tá lá a montanha com o líder que tem aquela visão. Então, as pessoas, por conta própria, a grande maioria não anda. Precisa que alguém comande elas. Principalmente na nossa cultura brasileira com relação ao trabalho. Nós não temos uma cultura de... Por mais que sejamos um povo empreendedor, mas nós temos uma cultura de trabalho um pouco diferente. Para nós, a grande maioria, o trabalho é um sacrifício. É algo penoso. Então, precisa ter essa liderança que é essa estimuladora, que puxa as pessoas para cima, que diz, vamos lá. E nós aqui embaixo vamos ter pessoas nos mais diversos níveis, né? Alguns, eu diria que até abaixo da montanha, né? Mas tem vários que nem aquele percentual que você colocou, mais ou menos essa é a realidade. Né? E aí o líder é aquela pessoa que faz esse estímulo constante. Né? Eu sempre digo, o dia que o líder se cansar de fazer esse papel, ele sai fora de líder, ele vai fazer outra coisa, mas não liderar pessoas. Porque é um trabalho constante, diário. Assim, por isso que eu digo sempre, gestão de pessoas não existe início, meio e fim. Existe continuamente. Você acha que treinou, preparou, daqui a pouco a pessoa sai. Aí você tem lá a pessoa que está top, daqui a pouco acontece algo na vida dela e a pessoa desmorona. Então, a gestão de pessoas é um trabalho, por isso que até quando eu respondi a primeira pergunta lá, não é uma coisa que você faça unicamente essa ação e você vai resolver tudo. Não, você tem que continuamente fazer esse trabalho. Então, eu acho que o líder, ele faz esse papel. E aí, claro, como o líder, ele tá, vamos trazer novamente o exemplo da montanha. Ele está numa posição onde ele tem uma visão maior, ele consegue enxergar as coisas que muitas pessoas não enxergam. Por isso que eu sempre digo assim, siga a visão do líder, siga a visão do empreendedor, porque você vai mais acertar do que errar. Por quê? Porque ele tem uma visão da grande maioria das coisas. Não significa dizer que eles sempre vão estar certo e sempre vão estar certo em tudo. Mas, com certeza, eles têm visões diferenciadas, se tratando de negócios, né? Enfim, da operação empresarial, né? Certamente diferentes. Conseguem enxergar além do que boa parte das pessoas não conseguem enxergar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, ou duas talvez, aproveitando esse gancho que a senhora falou aí da liderança intermediária. A senhora disse que tem alguns negócios que não tem. Hoje, do que a senhora acompanha por aí nas suas andanças, mais ou menos assim, uma probabilidade ou uma estimativa. Quantos negócios não têm essa liderança intermediária? Olha, eu não sei assim te precisar em quantidade, tá? Assim, se é 40. Ou percentual, o indicador que a senhora achar melhor. Não, assim, não saberia te dizer, porque isso representaria o quê? As pequenas empresas, né? Uhum. Essa estatística não tenho para te dar, mas eu sei que é uma boa parte. Uma considerável. Só para te dar, assim, mais ou menos essa estatística, tá? Eu atendi o ano passado um grupo de 35 empresas, tá? Sim. Dessas 35 empresas, 6 tinham lideranças. Nossa. Senão era o dono que tocava o negócio. Né? Tinha lá 3, 4 colaboradores, uns nem tinham colaboradores, mas desse grupo, somente 6 tinham lideranças intermediárias, que eram seus gerentes, braço direito, né? Necessariamente, às vezes é gerente, mas é o braço direito, que na ausência do dono, essa pessoa toma conta do negócio. E o quão importante você acha assim, ó?
Ah, e o quanto importante a senhora acha ter essa liderança intermediária nos negócios? Quanto que ela favorece o negócio do... Deixa eu te dar um exemplo de Tá, quando eu acho que é necessária essa liderança, tá? perfeito. Vamos imaginar assim, se eu comprar um terreno de 1 milhão, 2 milhões, para algumas pessoas é razoavelmente barato, para algumas pessoas é razoavelmente caro, mas na média é um valor um pouco elevado, concorda comigo? Se Sim. eu pagar 2 milhões para um terreno para construir a minha casa, certo? Uhum. Ele se torna Certo. caro. Agora, se eu compro aquele terreno para construir um edifício, ele é caro ou não? Custo-benefício. Ele vai se Ele, tornar um investimento que vai me dar um retorno a ele, médio ou ele, longo prazo. paga, ele se paga ali no edifício, tá? A mesma coisa é um gerente. Uhum. Ele é necessário quando eu consigo construir o edifício com ele. Porque se eu tiver ele só para construir a casa, ele se torna caro. Então, Ah, com ou eu certeza. pago um cara meia boca, que daí ele vem até por um valor baixo, ou se eu quiser um cara bom, ele precisa se pagar, como a gente diz, Uhum. né? Então, a Perfeito. empresa precisa fazer essa conta. Eu já tenho o recurso, o volume, a demanda necessário para ter essa liderança intermediária? Ok. Então, essa pessoa, ela se paga. Né? Agora, se eu não tiver ainda esse preparo, por exemplo, se a minha loja tem um estabelecimento, ele ainda não tem um volume de vendas muito alto, eu não me ausento com frequência, eu permaneço. Agora, por exemplo, eu posso ser uma empresa pequena, mas, por exemplo, eu sou eu mesma que faço as compras e saio viajar. Eu preciso ter uma gerente, eu preciso ter uma pessoa que tenha uma visão pelo menos próxima da minha. Então, não é Perfeito. tamanho do negócio em si que vai determinar essa demanda, mas sim o volume, digamos assim, de atividades e faturamento, enfim, que justificaria que eu consigo fazer com que aquilo se dilua, né? E de fato faz a diferença ter ou não ter essa pessoa, né? Mas muitas Uhum. vezes o empreendedor ele ainda não tem aquela demanda que possa suprir, trazer, às vezes, uma pessoa num nível de liderança. Eu sei que divaguei um pouco na explicação, mas é mais Não, que eu vejo o momento da contratação, né, de uma sim, pessoa. sim. Assim também é, às vezes, um colaborador. Por exemplo, se eu tenho uma atividade, vamos pegar no exemplo aqui uma lavagem de carro, certo? Eu tenho uma lavagem de Certo. carro, mas eu não tenho minha agenda completa ainda. Eu trabalho talvez 3 ou 4 horas por dia. Aí eu trago um funcionário para aumentar a venda. Pode ser que não necessariamente eu consiga ter o mesmo resultado. Agora, eu já não tenho mais o meu horário e eu tenho uma demanda. Então, ok, essa pessoa ela vem, ela se paga, né? Então eu vejo que a necessidade ela vem mais ou menos nesse sentido, né? Dependendo de cada negócio, dependendo do volume, muitas vezes, que eu manuseio, por exemplo, se eu trabalho com muita informação, muitos clientes, né? Não, às vezes não é necessariamente o volume grande, mas é um número de clientes grandes, aí eu acredito que sim, que justificaria ter essa liderança intermediária. Perfeito. Então aí, pessoal da Segurança e Saúde do Trabalho que está gostando desse bate-papo aí com a nossa mestre Edith Zato, que é uma mulher que domina aí a gestão de pessoas e outros assuntos, como vocês estão vendo aí, também não é só gestão de pessoas, a parte aí de qualidade também dos processos, que às vezes a gente pena aí para fazer os processos operacionais padrão. Então aproveita aí, pergunta, manda o coraçãozinho aí pro Instagram dizer que nós estamos aqui ligados com essa baita fera, que vale o ouro essa hora aqui de aprendizado. Quem quer perguntar aí, que nem nosso amigo aí, que fez algumas perguntas, aproveita e pergunta. Se alguém quiser entrar aí nesse bate-papo para interagir com nós, manda o convite, que nem já mandaram.
né? Mas só não pode ter vergonha. Tem que ser que nem nós, assim. Tem que ser meio, né? Uma pessoa meio, como é que eu vou dizer, descolada, né, professora? Tem que, tem que querer encarar aí o desafio de falar em público, que nós estamos falando em público, né? Nós estamos aqui debatendo com o pessoal, né? E se o pessoal quiser colocar algum comentário, tirar alguma dúvida aí, aproveita que é hora, né? Que daqui a pouco a nossa hora VIP de consultoria acaba e fica só na próxima. Você falasse que ia fazer duas perguntas. Uma você fez dessa da liderança e a segunda. Pois é, não, a senhora acabou respondendo, né, ela, em relação à importância de ter uma pessoa na liderança média e o quanto se tem hoje em termos aí a liderança média, a liderança intermediária, né, é que no caso o Maxwell fala bem o que a senhora falou ali, a questão da montanha, né, e do empreendedor. Ele fala que na verdade, o maior nível de liderança está na liderança intermediária, não é na alta liderança como as pessoas pensam. Ah, quando eu chegar no topo eu vou ser líder, eu vou começar a fazer as coisas. Não, é bem como a senhora fala, o cara que está no topo acaba tendo menos privilégio, mais responsabilidade do que outra coisa, né? E esse cara aqui que está na liderança intermediária, na verdade, ele pode ser o ponto de apoio desse cara que está lá em cima, porque ele pode desafogar um pouco o gargalo das demandas, né? E poder liberar o empreendedor, o gerente, o cara que toma as decisões, para ele poder olhar um pouco todo o contexto, que ele consegue ter uma visão privilegiada lá em cima, né? Ele consegue contextualizar todo o processo, né, do que está acontecendo. E, na verdade, a segurança do trabalho é bem como a senhora falou, não tem início, meio e fim. Tem início, meio e o que nós estamos fazendo na atualidade, né? É que nem o PGR, ele é um documento vivo. A gente não vai ficar mais fixado porque ele vai ter mudanças e a gente tem que estar atento a essas mudanças. E essas mudanças podem acontecer em qualquer momento, né? Uma coisa é a gente ter um grupo de pessoas. Agora, para a gente ter um grupo de pessoas para transformar numa equipe, leva tempo. E às vezes, como a senhora falou, pode acontecer algumas mudanças de percurso de algumas pessoas no meio do caminho, pode acontecer alguns adventos de força maior que levam a pessoa a tomar outros caminhos, né? E a gente tem que acabar fazendo a roda girar novamente, né? Aquela posição ficou vaga, alguém tem que, né, preencher. E aí, como é que a gente faz? Então a gente tem que rodar um sistema de novo para poder ter o time, digamos assim, de forma completa para que ninguém fique sobrecarregado, né? Sim. Por isso E aí vamos deixar o... tu usaste uma expressão bacana, eu achei, que é um organismo vivo, né? E se tu for ver historicamente, os antigos, dá para dizer, né, PPRA e LTCAT, né? Eles eram documentos que você revisava porque tinha que, por força de lei, fazer, né? E eu acho que agora... Aí, quem fazia isso, professora, eram os caras que faziam o básico, né? Porque o cara que fazia o bem feito, como diz o gaúcho, ele tinha lá num dos itens cronograma de ações. Então, ele não deixava de ano a ano. Ele chegava lá de mês a mês. Ó, esse mês, o que nós temos? Aquele mês. Ah, mês que vem, o que nós vamos ter? Né? Ele fazia o documento de uma forma dinâmica, né? E aí o pessoal que, como a senhora falou, tudo evoluiu na vida. A gente evoluiu por causa do Covid, a gente teve que se transformar por causa do Covid, a gente teve que se reinventar por causa do Covid, e o pessoal vai ter que se reinventar por causa do PGR. Porque o PGR não é uma coisa que tu pode deixar ele lá ele muito tempo estático. Ele, na verdade, ele tem que ter mais movimento do que estático. E aí o cara que fazia o básico, ele já vai ter que sair daquela famosa zona de conforto. Opa, eu já não posso mais fazer aquele meu básico. Porque se eu fizer o básico, vai dar problema aqui. Porque agora tudo, o LTCAT continua, agora entrou o E-Social, que o governo não precisa nem mais te visitar, porque antes o governo te visitava.
Agora ele só olha o sisteminha lá, opa, o Ayrton esqueceu esse mês de mexer, ele esqueceu de movimentar. Por que o Ayrton está parado? Só chega lá não é nem o cara lá batendo na porta, só chega o e-mail, opa, alerta de e-mail, alerta de e-mail. Começaram a ver como é que é a coisa, né? Com certeza, hoje a tecnologia, eles sabem muito mais que a própria empresa, né? Verdade. Por isso que eu disse, eu acho que fez com que a gente se movimentasse por bem e por mal, como se diz, né? Mas eu acho que isso tem para o bem, inclusive das pessoas, né? Porque hoje se fala muito, né, que as pessoas não têm mais... não é que hoje... A questão sempre foi discutida, a questão se o salário vem como principal ponto, né? Mas também nunca se teve um momento tão como esse, onde as pessoas avaliam a qualidade de vida também. E isso passa também pela segurança do trabalho. Né? Não tem como você falar sobre qualidade de vida se você não inclui a área de segurança. Né? Desde de ambientes, formas de trabalho, esforço, muitas vezes até o próprio cuidado com uma série de coisas. Então, eu acho que essa mudança que veio, ela veio para o bem de todos, né? Porque em si ela não mudou exigências, né? Ela mudou o olhar, mudou a gestão. Então, esse para mim é um grande ganho para todos nós. Nós, como gestores de pessoas, como gente que cuida de gente, né? Então, eu acho que isso foi um ganho que veio para todos, na minha opinião. Né? Inclusive para nós profissionais. Né? E como a senhora falou, hoje, na verdade, essa questão aí da segurança do trabalho com a gestão de pessoas, ela está muito mais, digamos assim, próxima e está muito mais ligada e o pessoal está tendo uma visão um pouco mais multidisciplinar que, infelizmente, falta para nós na formação. Mas isso é uma coisa que, como a senhora falou, nem tudo dá para se discutir, porque daí nós vamos discutir com o MEC e não dá para discutir com o MEC, a menos que tenha, né, toda, assim como tem as normas regulamentadoras que passam por uma comissão, essa comissão debate para mudar, teria que ter uma reformulação lá no nosso escopo de grade curricular, né? Até mesmo na forma de passar. O que acontece hoje na questão da formação do profissional nível médio técnico de segurança do trabalho. Alguns profissionais que estão em posição de professor, eles trazem uma visão diferenciada para o aluno, que daí o aluno, se tiver sorte, aproveita a carona deles e, opa, né? O cara que se formou, que nem eu, há 4, 5 anos atrás, ainda tinha o tal do livro na mão. Hoje a gurizada nem usa mais livro, usa direto um aplicativo aí, né? Que não precisa do livro mais. Eles estão focados em outras coisas agora porque a coisa evoluiu. Então temos que, né, fazer o nosso básico bem feito, mas temos que procurar usar as ferramentas como a senhora falou. Tem muita informação por aí, só que nem toda informação é útil. E eu falo, né, tem as fases do... Bom, eu vou estar chovendo no molhado com a senhora, mas enfim, para o pessoal que está nos assistindo aí, eu sempre falo que tem as fases do conhecimento e as fases da informação. Antes a gente era ignorante sobre determinado assunto, depois a gente recebeu a informação, e agora que eu recebi a informação, para eu transformar ela em conhecimento, eu tenho que, né, usar ela. E ela, para passar de conhecimento para aprendizado, né, eu tenho que trabalhar um pouco mais. Então, tudo são processos evolutivos que a gente tem que dar sequência, porque se eu parar isso, ela vai se perder, né? Porque a psicologia ensina aí que a gente começa mesmo a aprender quando a gente começa a debater com outras pessoas. Porque é 10% do que ouve, 20% do que ouve e vê, né? É muito pouco a informação que a gente consegue manter no cérebro. O cérebro é um computador, mas se tu não ir lá apertar o botãozinho dele, acaba entrando a lei do desuso, né?
E eu acho que um exemplo bem pertinente disso que você está falando, né? Basta a gente olhar nas redes sociais as frases, né? No momento que eu compartilho algo numa frase, eu tenho que, no mínimo, ter testado se aquilo ali funciona, né? Fato, Vera. Então, eu li aquela informação, eu estou passando adiante, mas eu não sei nem se funciona. Que, às vezes, você percebe que a pessoa publicou algo que faz muito sentido, né? Mas tu vai ver, a pessoa não conseguiu materializar aquilo que ela escreveu ali, que ela leu e que ela compartilhou, inclusive. Né? Se nós formos ver muitas frases que a gente ouve, eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir, testar e ver se aquilo funciona de fato. Né? E aí depois eu sou defensora de que aquilo realmente é assim. Então, é bem isso que você está colocando, né? Eu me recordo que uma vez uma aluna, quando ela fez o curso comigo, ela estava passando por um momento bem delicado da vida dela, né? E a gente conversou bastante, inclusive marcamos café depois do curso e tal. E aí, todo dia, ela me mandava uma frase. E não que eu me incomodasse com aquilo, né? Mas eu pensava assim, bom, acho que ela entendeu algumas coisas, né? E aí, um dia, eu me encontrei com ela e eu perguntei, como é que você está? E ela me falou que não estava bem. E eu falei, quem sabe você, ao invés de publicar as frases, você não tenta entendê-las, né? Ela não gostou muito, parou de me mandar as frases. Aí eu fiquei pensando assim, ou ela ficou chateada, né, comigo, porque eu falei aquilo, ou ela está de fato tentando entender. Depois aí Vamos torcer que ela está tentando entender, né? Está tentando entender. Eu fiquei com essa opção. E aí, logo depois, num outro momento que a gente se encontrou, ela de fato me agradeceu por ter dado aquele puxão de orelha. Viu? Então, Então, que eu acho ótimo. que é bem, sabe, o que eu consigo daquilo processar e aplicar, né? Porque esse é o grande desafio, né, da gente. E para mim, por exemplo, uma coisa que pegou muito, desde que há muitos anos atrás, quando se começou a trabalhar muitas coisas que até então se trabalhava não tanto quanto se trabalha hoje, por exemplo, que nós somos responsáveis pelas nossas coisas. Né? Todo mundo defende isso, é você que constrói isso, é você que faz isso, é você que faz aquilo, né? Para mim foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. E eu pensava assim no início, eu não conseguia nem entender, né? Eu pensava, como assim? Eu faço, eu construo. Eu não conseguia ter esse entendimento. Eu pensei, não, mas eu preciso, antes de passar adiante, eu preciso testar, né? Aí a gente vai testando e vai vendo que é assim mesmo que funciona, né? Então, no momento que eu internalizo, consigo tirar o proveito daquele conhecimento, é que a vida passa a ser vista de um modo diferente, né? Então, só complementando isso que você trouxe, que a gente vê muito isso, né? Eu observo muito a questão das frases, né? Que são publicadas aí, eu fico pensando, bom, se a pessoa entendeu isso, conseguiu internalizar e defende, caramba, que mudança, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Mas a vida é assim, né, prof? É de aprendizado. A vida de Então, pessoal que está chegando aí, boa noite a todos, né? Espero que estejam gostando aí desse bate-papo, dessa consultoria VIP aí com a nossa professora mestra exata, que daqui a pouco já estamos encerrando o nosso bate-papo. Não sei como é que está o seu horário, se o seu horário está fechado ou se dá para ficar um tempo a mais, para ver se o pessoal ainda quer aproveitar, tirar alguma dúvida aí sobre a parte de gestão de pessoas, a parte aí de, como a senhora falou do seu segundo namorado, a parte aí de processos, né, de qualidade de processos. São duas coisas aí que para o técnico de segurança do trabalho sempre acaba pegando. E deixa, enquanto o pessoal pensa e se faz uma pergunta para a senhora, ou se manda um convite para nós aqui para entrar na live, no nosso bate-papo, deixa ele fazer uma outra perguntinha. A questão da retenção de talentos.
como é que a senhora vê aí dentro das empresas? Está tendo, não está tendo? Precisa ter mais? A retenção de pessoas, ela sempre foi um grande desafio e agora está sendo maior ainda para todo mundo, tá? Porque o que A acontece? valorização, ou a valorização desse... Deixa eu mudar um pouquinho a pergunta. Ou não a retenção, mas a valorização desse talento, né? Está tendo? Eu vejo assim, ó, que tem empresas que trabalham muito bem isso e tem empresas que não, né? Eu costumo dizer, até inclusive o meu livro, não falei que eu também tenho um livro sobre gestão de pessoas, né? Então fale, professora, faça o seu jabá, como diz o gaúcho. Mas o livro que eu escrevi, eu fiz a analogia entre o casamento e a gestão de pessoas. Aí eu te pergunto, vou dar um outro exemplo, né? Que nem eu te dei Tá. do outro. É fácil reter um casamento? Não, é uma luta. Mas tem gente que continua. Eu, por exemplo, estou há 31 anos casado com o mesmo marido, né? E Incrivelmente. sorte dele, né? Mas o que acontece? Há tempos atrás, os casamentos não eram assim. Eles vivia-se mal, mas vivia-se casado, correto? Sim. Então, as pessoas estavam, por cultura, não estou querendo dizer que estavam certas ou erradas, não vem nesse mérito, mas elas eram acostumadas a entrar nas empresas e fazer carreira. Ficava-se 20, 30 anos. Hoje ainda a gente tem pessoas, encontra, raras, mas encontra, que estão há 20, 30 anos. Então, reter as pessoas, eu confesso que não era tão complexo quanto é hoje. Uhum. Então, é um desafio, de fato, para todas as empresas reter as pessoas, né? Mas eu vejo que quem trabalha a questão humana, da valorização, que pode ser simples coisas. Por exemplo, você ser bem recebido, o dono da empresa passar por você e te cumprimentar, sentar para conversar contigo, pedir uma opinião. Cara, às vezes são coisas tão simples que podem ser feitas e isso faz com que as pessoas tenham vontade de trabalhar na sua empresa, né? Então, eu trabalho com empresas onde eu geralmente costumo trabalhar a pesquisa de clima e quando Uhum. pergunta para as pessoas assim, você está satisfeito com o seu salário? Não necessariamente elas te respondem que sim. E também eu não vejo que isso que seja uma resposta ruim, tá? Mas elas Sim. dizem, mas eu estou motivada para vir trabalhar. Aí você olha o contexto daquela empresa, tem uma série de coisas que motiva ele a vir trabalhar. Ele é lembrado no Uhum. aniversário dele, ele é reconhecido por ele participar. Quando a empresa recebe um reconhecimento, ele atribui às pessoas que trabalham nela. Então, existe N coisas que a empresa faz para que as pessoas tenham orgulho e se sintam bem trabalhando lá. Isso é uma forma de reter as pessoas, né? E é claro que também a questão salarial é um diferencial também, né? Então, por exemplo, se eu sou casado com um homem rico, ou uma mulher rica, a probabilidade daquele interesse ser maior existe, tá? Mas não é a razão única que vai segurar. Porque se fosse Uhum. isso, as mulheres não trocavam os seus maridos pelos motoristas, né? Que Sim. significa dizer que a pessoa encontrou algo que não tinha no meio da riqueza, né? Enfim, a analogia é mais ou menos essa, né? Então, e o que acontece? Hoje, os casamentos, como é que eles são vistos? Não deu certo, vamos nos separar. Não tem Uhum. mais questão cultural do que as pessoas vão falar se eu estiver separada, o que meu filho vai falar. É uma coisa que deixou de ter aquela relevância que tinha tempos atrás. E isso também acontece no mundo do trabalho. As pessoas hoje, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, para mim mudar de emprego, eu tinha que pedir para o pai e a mãe, assim, o que eles achavam daquilo.
E adivinha a Uhum. resposta, né? Ó, por que você vai trocar o certo pelo duvidoso? Ali tá segura, tu já tem um trabalho certo, tá, mas eu quero outra coisa, tá, mas pra quê? Então, assim, a gente não era estimulado. E hoje, assim, a gente até fala para os filhos, vai fazer aquilo que você gosta, vai buscar aquilo que você quer, né? Então, não vem ao caso aqui dizer quem está certo e quem está errado. Mas eu só estou querendo dizer que hoje as pessoas já não tem aquela questão de eu vou fazer carreira aqui dentro. Elas buscam, Uhum. elas buscam realizar os seus desejos e aonde elas encontrarem o melhor ambiente, elas vão ficar. Né? Então, eu de fato vejo, sim, empresas que têm esse olhar e com certeza retém mais pessoas. Até não faz muito tempo eu estava entrevistando uma pessoa para fazer faxina, para fazer a limpeza da empresa, né? E quando eu falei para ela assim, o que aquela empresa oferecia e o ambiente de trabalho que era, ela começou a chorar, Meu literalmente Deus. a chorar. Ela falou: nunca na minha vida encontrei uma empresa assim. E então, assim, nossa, aquilo lá para mim, eu fiquei emocionada, porque da realização e a satisfação dela de poder trabalhar nesse ambiente, né? Uhum. E todo mundo é bem acolhido, independentemente da função que a pessoa vai exercer. E, de fato, quando a gente terminou de fazer todo o processo de integração, essa mulher, assim, ela chorou de novo. Ela Hum. disse: ninguém me recebeu tão bem, eu me senti tão acolhida como eu me senti aqui. Então, eu acho que isso sim faz, tá, Ailton, com que as pessoas elas tenham o desejo, a vontade de permanecer. Mas não necessariamente só isso é o suficiente. As pessoas buscam desafios e elas vão, se não estiverem satisfeitas, elas vão, sem pensar muito, tá? Vão Sim, buscar sim. outras alternativas. Mas o que eu quis dizer é que hoje é mais dinâmico esse processo. Uhum. Ó, Entende? viu aí, gurizada? Fica A média de esperto. tempo, a Pode média de terminar a tempo sua. que permanecem nas empresas é menor. Uhum. Isso Então aí, ó, diferente. fica as ultra mega dica aí da professora Edith, né? Quer melhorar aí o seu clima organizacional, já tem as dicas aí na live. E outra coisa que a senhora me ensinou também, né, que eu aprendi, que eu sempre falo, que aí como é que é? O pessoal que trabalha com as palestras motivacionais vai brigar comigo, né? Eu que eu digo assim, ó, eu não consigo motivar ninguém a fazer nada, cara. Porque eu aprendi com a senhora que o motivo é meu, a ação é minha. O que me motiva talvez não seja a mesma motivação do meu colega. Então, num grupo de pessoas, não dá para usar uma regra geral para dizer assim, ó, eu vou motivar a minha equipe fazendo tal coisa. De repente, tu não atinge o número que tu espera, porque cada pessoa se motiva por uma coisa diferente. Uns é pelos pila, pelas verdinhas, outras é pelo um dia de folga com a família, outros, de repente, é um lanche especial, outros, de repente, é uma promoção, e aí vai saber o que está na mente do ser pensante, né? Então fica a dica também, né? Que eu aprendi com a senhora, e sempre digo. Esses dias até num curso que eu tô sendo instrutor aqui, eu falei, né? Cara, pensa, cada um de vocês pensa aí diferente. Eu sei que vocês vão pensar diferente. O que que motiva vocês? Traz para nós e vamos ver aquilo que é viável e aceitável para a gente poder dar contrapartida para vocês nos trazer um resultado diferente. Então eu usei aquilo que eu aprendi com a senhora lá em 2000 e alguma coisa, entre 2010 e 2013, entre aqueles tempos lá, que eu estava na Marisa ainda, que um cara viu, o meu gestor disse assim, ó, tá, Piato, quer lá, vai e faz então que nós pagamos para ti. Nós facilitamos aqui o teu horário. Ele investiu e sempre disse assim, ó, o Ayrton aqui quando entrou era uma cabeça, o Ayrton quando foi fazer o curso é outra, e o Ayrton depois do curso é uma pessoa bem melhor e um profissional bem melhor. Graças à senhora. Que Né? legal.
E eu sempre multiplico e sempre passo adiante, né? Que eu fiz aquele curso, investi, né? E mudei a minha mente para algumas coisas. E em outras eu firmei mais ainda porque, né? Eu estava mais ou menos numa ideia certa. Então, professor, tem assim, ó. Viu? E outras tu continua teimando. E em outras eu continuo não teimando, eu continuo defendendo meu ponto de vista. Até que um ser iluminado como a senhora me diga, não, Ayrton, para e pensa. Vamos pensar? Vamos. Eu gosto de pensar, eu gosto de discutir, debater. Se tu tiver um ponto de vista melhor que o meu, beleza, meu, vou seguir o teu ponto de vista. Mas enquanto o meu for o que traz um resultado mais positivo, trabalho com aquele lá, né? Se a senhora achar que eu tenho que mudar alguma coisa, depois no particular a gente conversa, a senhora me dá as dicas, que eu estou sempre pronto para ouvir meus professores. E os meus professores eu não tenho, eu só digo sim, tá bom, vou fazer que nem tu tá falando. Mas falando em frase, né, Ayrton, eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo e hoje é um valor da minha empresa. Uhum. A verdade está naquilo que funciona. Uhum. Né? Então, funcionou, aquele é o jeito. Não funcionou, não é o jeito. Então, eu hoje sou o tipo de pessoa que acredito em tudo que funciona. Uhum. Me mostrou que funciona, aquele é o jeito, vamos lá. Fizemos Vamos. funcionar daquela forma. Então, eu acho que a forma da gente saber se está indo certo ou não, ou agindo certo com determinada pessoa, é saber se aquilo funcionou. E isso Uhum. com filhos também é assim. Porque os filhos, eles não vêm com manual. A gente não Não. tem... Eu tenho uma filha, não, a gente não teve a experiência de passar por situações, e aí a gente está ali com aquela situação, você precisa resolver. E eu sempre olho para o resultado. Assim, aquilo funcionou a maneira de fazer, ótimo, aquele é o jeito de fazer. Não funcionou, nós precisamos mudar o jeito. E é batata, assim. No momento que você mudou a forma de enxergar e de agir, muda o resultado. Né? E se você não conseguiu ainda mudar, porque você ainda não achou o jeito certo. Então, eu acho que, para mim, o certo e a verdade está naquilo que funciona. E com as pessoas é mais ou menos essa lógica, né? Que é exatamente isso que você falou. O teu fator motivacional não necessariamente é o meu. Mas eu, como organização, eu preciso estar atento àquilo que motiva o maior número de pessoas. Até Uhum. frase recentemente de uma pessoa que participou de uma formação e trouxe esse exemplo, que deu a questão do restaurante, né? O restaurante, ele precisa servir o cardápio que agrade o maior número de paladares possíveis. Mas eu não posso colocar lá um cardápio que agrade só 2, 3 pessoas. E aí aquela popularidade, mas eu não como a panqueca com o agora fugiu até o nome do vegetal. No molho. Que as crianças, por exemplo, não gostam muito. Brócolis. Eu não gosto também. Porque tem os que gostam e tem os que não gostam. Tá? Eu não gosto do brócolis, então eu vou tirar para aquela pessoa o brócolis, mas eu não vou deixar de servir porque a grande maioria aprecia aquilo. Então, na gestão de pessoas, agora está dando um eco aí. Uhum. Na gestão de pessoas é mais ou menos isso. Eu preciso olhar essas expectativas e adaptar a minha forma de olhar, tá? a ter maior demanda. E aí, o porquê que eu falei primeiro da conversa, do feedback? É também uma forma de eu fazer o alinhamento individual. Falar daquele ser específico, daquela necessidade, daquela demanda, daquela dificuldade que é da todo indivíduo. Então, se a empresa não tiver práticas, também trata do indivíduo
como pessoa, assim, que eu possa ter um momento para mim sentar e conversar, nem que seja no dia do pagamento que eu vou fazer a assinatura do meu livro. Mas eu também preciso ter esses momentos onde eu posso tratar essas particularidades. E aí, como gestão, eu vou olhar para ele todo, que eu vou agradar o maior número de pessoas. Perfeito. Prof. Então, se deixa falar, eu vou longe. Ah, sim, sim. E nós já estouramos o horário. Então, eu estou pela senhora. Se a senhora quiser fazer suas considerações finais, né? Podemos marcar um outro bate-papo, sem problema nenhum, para dar continuidade nesse mega ultra bate-papo. A nossa live vai ficar salva para o pessoal que quiser comentar, compartilhar, mandar pergunta. E o pessoal que quiser ir interessar no curso ou no livro da professora Edith, só chamar ela no direct aí, que ela atende o pessoal aí sem problema nenhum. Beleza. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguém que fez alguma Não tem mais nenhuma pergunta, prof. Beleza. Tá? Aí, se a senhora quiser algum merchan aí nas suas considerações finais, fica à vontade. Eu queria ver se você tem alguma outra pergunta, algum assunto que você Não. Eu estou pelo próximo encontro nosso, pelo próximo bate-papo e pelo próximo café. Já que eu virei cidadão passo prudência, né? Temos que aproveitar os privilégios. É isso aí. E quando quiser também bater outro papo, só me convidar que estamos juntos. Tá certo, então, professora. Lhe agradeço muito, me sinto muito honrado e privilegiado aí por esse tempo que nós tivemos aqui, tá bom? Eu que agradeço aí imensamente. Tá? Super Tá beijo. bom, então. Para ti e para todo que vai assistir também a live. Isso aí. Tá bom, então. Tchau. Beijão. Até mais. Tchau, tchau.